Boa noite, boa noite. Aqui estamos no nosso terceiro encontro dessa temporada dos grupos de compartilhamento no Passo a Passo com o Senhor Jesus. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado da telinha ou do outro lado do celular nos acompanhando para a gente partilhar desse tempo, da compreensão das Escrituras, da fé, da esperança, do amor, de sermos fortalecidos no vínculo da comunhão com Deus e com os irmãos e termos essa experiência da roda de conversa ser fortalecedora, abençoadora e da janela 5x14 de oração uns com os outros, uns pelos outros. Então é muito bom nós estarmos aqui. Nesse segundo semestre, já vem chegando aí o Natal, como diz a canção, vai começar o brilho no ar, estrelas nos céus, vamos celebrar, vem chegando o Natal. E eu uso aqui o texto de Lucas, capítulo de número 2, em que é dito: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem disse isso? Anjos falando aí aos pastores em Belém. E quando eles falam, na verdade, eles apresentam a sentença de morte de Jesus, pois Israel era uma província romana e os imperadores romanos é que governavam ali. Os imperadores romanos, que traziam consigo o título de César, se consideravam senhores, cristos e salvadores. Agora, quando os anjos falam aos pastores de Belém que nasceu o Salvador, que é Cristo e o Senhor, significa que um reino agora se estabelece e que vai rivalizar com o império dos Césares. Toda vez que o imperador morria, o seu sucessor era considerado um ungido, um levantado, um escolhido pelos deuses gregos, uma espécie de um Cristo, um Sóter, um Salvador, um Kyrios, um Senhor. Cristo, Senhor, Salvador, título que os imperadores romanos vindicavam para si. Agora, o anúncio do primeiro Natal tem essa conotação política explícita e sugere aqui confrontação. Confronto político já havia sido anunciado lá atrás pelos profetas de Israel. Por exemplo, Daniel, ele diz, Daniel 2, vai dizer que o reino que vem acabar com os impérios, esse reino durará para sempre, e a profecia chega com a inauguração do reino de Deus na história através da vinda do Messias. O reino de Deus não apenas destrói e supera todos os reinos que antecedem, mas também e principalmente inaugura uma nova ordem para a humanidade em todo o universo. Jesus já havia dito, Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. O Messias tão aguardado em Israel e tão esperado pelos descendentes de Abraão é profetizado pelo profeta Daniel, que diz que Deus lançará a sua pedra dos céus, e todos os reinos do mundo seriam esmagados pelo reino que não tem fim. Roma, que já era de barro, se reduziria ao pó. E a razão por que o reino de Jesus prevalece a todos os reinos é que todos os reinos do mundo são construídos segundo a ordem de Adão. E quem é esse Adão? Adão é aquele que presumiu ter autonomia de vida fora da fonte da vida, que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal para ser igual a Deus e não precisar de Deus. Os reinos desse mundo são assim. Eles se levantam, vêm, vão e presumem que o seu poder será perpétuo. Mas Pedro vai dizer que a glória da carne é como a flor da erva e a carne é como a erva. Corta a erva, murcha a flor e tudo passa. Mas Jesus de Nazaré traz para nós o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que dá outra ordem. O reino dos homens
Por vezes os homens vão usar do poder para oprimir. No reino de Jesus, o reino de Jesus proporciona libertação. Agora, o reino dos homens impõe os seus poderes, mas o poder do reino de Deus é o poder do amor, é o poder libertador. Ele não faz tudo o que pode, mas apenas o que se deve. E aqui, Jesus faz tudo o que ele pode e faz por amor. Em vez de Jesus matar, ele escolhe morrer. E morrer por amor. Como diz a canção Bem Mais Que Tudo. Por amor ele entregou a sua vida. Jesus é o Deus que nasce criança, que se faz, o onipotente se faz menino. Isso gera uma categoria de reino, de rei. Um outro tipo de sociedade, um outro tipo de viver. Ele vai dizer, venham a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus também resgata a maneira como nós podemos editar e escrever a história. Não somente a nossa própria história, mas também, além da nossa própria história, a história da humanidade, a história do mundo. E Jesus oferece outro tipo de desenvolver a vida. Como é? Não é a vida de quem come um fruto pensando em si. É a vida de quem come o pão e partilha. É a vida comunitária. Se Adão é aquele que quer aplicar o ego e o seu ego absoluto, Jesus é aquele que nos ensina que a melhor das coisas é dar. É melhor dar do que receber. O reino de Deus é um reino de paz e Jesus é o príncipe da paz. E ele nos ensina a orar dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então Jesus Cristo é a superação da humanidade. É em Jesus que nós alcançamos a superação, porque o reino dos Césares, dos imperadores romanos, se impõe pela força bruta. O reino de Jesus prevalece pelo amor. C.S. Lewis, um teólogo irlandês, vai dizer que o mundo é um território ocupado pelo inimigo e nesse território o rei legítimo e verdadeiro desembarcou disfarçado e convoca a todos para uma campanha de sabotagem. Nós então somos convocados a sabotar a busca de poder pelo poder. Os reinos estabelecidos pelos Césares são construídos à imagem de Adão, onde tudo é mercadoria, inclusive os corpos e as almas humanas. Mas Jesus, o Rei legítimo, o verdadeiro Senhor, Salvador e Messias chegou. E ele chegou disfarçado de um bebê naquela manjedoura, em Belém da Judéia. E ele nos convida a todos para que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos convida para um reino onde todos nós somos irmãos e Deus é Pai de todos. Nos convida à partilha, à entrega, à generosidade, à comunhão. E aqui, antes da gente orar, nós vamos apresentar para vocês 4 questões. E a primeira delas diz respeito a isso. Jesus falou que o seu reino não é deste mundo, mas existem reinos deste mundo, e não apenas nações, mas também outros coletivos humanos, onde a vontade humana prevalece sobre a vontade de Deus. Você pode citar alguns exemplos disso, de reinos que são desse mundo, onde a vontade humana é prevalecida sobre a vontade de Deus? E quais as diferenças que você considera entre os reinos desse mundo e o reino de Deus? Quais são os sinais dos reinos desse mundo? E o que mais causa em você indignação e tristeza acerca do reino desse mundo no seu coração? Segundo, Jesus inaugurou o reino de Deus na história. Jesus inaugurou o reino de Deus na história. E quais são os exemplos da vontade de Deus feita aqui na terra como no céu? Nós aprendemos a orar isso. Quais os exemplos que você tem da vontade de Deus feita aqui na terra como é no céu? E o que isso implica, traz mudanças e transformações no mundo? Quais são as expressões da justiça de Deus aqui na humanidade?
e o que mais impressiona em você sobre a justiça de Deus? Terceira pergunta, terceira questão para a gente responder aí através do link e apresentar nas rodas de conversa. Você pode dar alguns exemplos de como é que na prática nós podemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, junto de sua justiça, vivendo num mundo como o nosso? Como é que a gente pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar? E quarta é aquela breve oração que você escreve e cada um cita de forma breve, sem fazer justificativa e sem também comentar a oração do outro, e todo mundo concordando diz amém. Você escreve a oração e em grupo apresenta de todo o coração. Bem, esse é o momento das rodas de conversa. A gente responde o questionário, partilha na sequência e posteriormente a nossa janela 5x14, em que duplas ou trios, pessoas se comprometem, partilhando dos sonhos, desejos, anseios, necessidades, a orarem uns com os outros e uns pelos outros por 5 minutos durante 14 dias. A vocês, um forte abraço, um beijo no coração e tchau!